Olá pessoal, eu sou o Professor Nunes, esse é o seu canal, professornunes.jns, esse canal que é feito para você que gosta de sociologia, de política, de atualidades, então você está no canal certo. O que vamos falar nesse vídeo agora? Bom, um assunto que todo mundo já sabe, a morte de 3 médicos no Rio de Janeiro, médicos ortopedistas que estavam para participar de um congresso internacional, acredito, de ortopedia. Esses médicos estavam no quiosque, na frente do hotel onde eles estavam hospedados, e aí foram assassinados pela milícia. Já se sabe. E quais são as hipóteses, o que é que está em jogo nessa história aí? Primeiro, 3 médicos de São Paulo, um deles era irmão da deputada federal Sânia Bonfim. 3 médicos, na verdade 4 médicos estavam nesse quiosque. Um deles conseguiu escapar, levou 14 tiros, mas está bem. Os outros 3 morreram na hora. A hipótese que se tem, inclusive a polícia parece que já está fechando esse caso aí, é que eles foram mortos por engano. Um dos médicos, o chamado Perseu, não sei aqui o sobrenome deles, né? Eu vou dar uma lida aqui, a gente vai ver. Um dos médicos tem uma aparência com um chefe de milícia que mora, inclusive, na rua lá do quiosque. Então, devido a essa aparência, os traficantes, né, e os milicianos combinaram o assassinato, na verdade, a execução desses médicos. Segundo o que se coloca até agora, não sabiam que eram médicos e imaginavam que estavam executando o chefe da milícia. Bom, a pergunta que se faz é a seguinte: você acredita nessa história de que houve engano? É possível ter havido engano mesmo? Sim, possível ter havido engano. É muito estranho? É muito estranho. Mas o que nos revela toda essa história? Revela a falência do Estado no Rio de Janeiro. Com certeza, esse episódio agora, juntado aos demais que vem acontecendo cotidianamente, vai assombrar, vai afastar muito o turismo no Rio de Janeiro. Mas o grande problema, a grande questão que se tem agora é o seguinte: o Rio de Janeiro se tornou terra de ninguém, o Estado faliu de vez, o crime compensa, foi naturalizado já a morte no Rio de Janeiro, principalmente por execução, por parte das milícias, por parte da polícia, por parte de traficantes. O que se observa é que houve uma naturalização da morte. Por exemplo, isso foi coisa de milícia, foi um engano, foram 4 pessoas que iam morrer, 3 morreram, foram executadas, mas tudo bem, foi um engano, foi coisa de miliciano, foi briga de miliciano com miliciano, foi briga de miliciano com traficante. Bom, segundo informações também, os 4 elementos que assassinaram os médicos já foram também assassinados. Então veja o grau de naturalização da morte no Rio de Janeiro. O que fazer diante disso? O Estado está falido. As políticas não estão sendo suficientes para resolver a questão da segurança. O acirramento dessa questão aí, da busca por segurança, o armamentismo de maneira irresponsável, como aconteceu no governo Bolsonaro, tem alimentado isso também. Então, tudo indica que demonstra um Estado falido. Eu estou falando de Estado não no sentido só do Rio de Janeiro, estou falando o Estado como instituição. O Estado tem como prerrogativa defender o cidadão, garantir a segurança do cidadão, pelo menos teoricamente, na visão, por exemplo, de Thomas Hobbes, um filósofo do século XVII, o Estado surgiu para garantir a segurança do cidadão.
E o Estado hoje não garante essa segurança do cidadão. No Rio de Janeiro, a coisa é cada vez mais grave. Então, nós tivemos, por exemplo, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, né? Acho Gomes ou é Anderson Nascimento, já esqueci, Anderson. E tivemos aquele episódio também de um indivíduo, um cidadão africano, né, congolês, se eu não me engano também, que foi agredido por várias pessoas num quiosque, inclusive próximo a isso daí, num desses quiosques. E temos constantemente aí mortes e mais mortes, execuções, chacinas, e a coisa se naturalizou. Então, é preciso dar um basta nisso. Claro que isso não resolve de um dia para a noite, mas é preciso verificar quais as políticas públicas que estão sendo adotadas, que vêm sendo adotadas, para garantir a segurança do cidadão. Por que é que casos como o da Marielle não se resolvem, por exemplo? Até agora não se sabe quem foi o mandante de fato, já se sabe mais ou menos, mas não se tem oficialmente quem foi o mandante do crime. E aí um caso desse agora de médicos que foram de São Paulo, que estavam ali, inclusive, nesse momento, no quiosque se divertindo, tá? E aí, de repente, foram executados. A sociedade, por exemplo, ela vê isso como uma coisa absolutamente normal, e não é nada normal. Então, vivemos numa sociedade doente, numa sociedade em que o Estado não garante ao cidadão o que é de mais importante, que é a segurança do cidadão. Então, tem muita coisa errada por aí. Muitas coisas que aconteceram, por exemplo, do ponto de vista político, o conservadorismo, o fascismo, que se tornou exacerbado, principalmente com a chegada de Bolsonaro ao poder, mancomunado com milicianos, coisas desse tipo. Então, isso é um exemplo da falência do Estado. Isso que nós temos. Então, a grande pergunta é o que fazer diante disso. Enquanto se naturaliza essas questões, enquanto se naturaliza as execuções, essas mortes, mas aí nós temos a demonstração clara de um Estado falido, de um Estado, uma instituição que existe para garantir a segurança dos cidadãos e que não garante a segurança dos cidadãos. Então, o crime tem compensado, o crime tem tomado conta. Se de um lado você tem polícia, milícia, traficantes, tudo parece a mesma coisa. Aí você tem, por exemplo, como solução disso, como pretensa solução disso, o discurso exacerbado, fascista, principalmente com o aval das igrejas fundamentalistas, usando a religião como elemento central, de que, olha, é preciso que Deus vai proteger, acredita em Deus que Deus protege, tudo é levado para o cidadão, para o indivíduo, olha, tudo é levado para a questão de vida, acredita em Deus que Deus vai lhe proteger. Por exemplo, uma visão mesquinha, uma visão pobre, uma visão do senso comum, o que é que se tem em relação a essa execução? Por exemplo, 4 médicos, 3 foram executados, 1 escapou, aí vai dizer, esse foi Deus que protegeu, esse tinha mais fé. Isso é a visão medonha, a visão mesquinha, a visão pobre, que não leva em conta a política como uma coisa fundamental da coletividade, a necessidade de segurança pública de fato, necessidade de políticas públicas que atendam os interesses do cidadão de fato, e atendo principalmente essa necessidade de garantir a segurança, a vida, que é o que é de mais fundamental. Então é triste diante dessa situação, a gente vê que acontecem coisas desse tipo, como essas execuções, e as coisas, até os comentários que se tem, as notícias que se tem, até mesmo os jornais, por exemplo, naturalizam a situação. Então, enquanto mais se naturaliza a situação, se individualiza a questão, mais aí temos a demonstração clara da falência de um Estado. E numa sociedade complexa como é nossa, não é bom de maneira alguma a falência do Estado. Infelizmente, existe o Estado, e esse Estado ele precisa garantir a segurança, garantir os elementos fundamentais, garantir a segurança, por exemplo, a moradia, a saúde,
a educação, a previdência, e não é isso que a gente vê. Nós temos cada vez mais uma falência da instituição Estado, aí você tem uma conivência entre agentes do Estado, agentes públicos, como, por exemplo, milicianos, policiais, traficantes, até mesmo empresários, coisas desse tipo, que vão tornando a vida cada vez mais complexa, desgraçada, podemos dizer assim. Então, eu estou vendo aqui a notícia, briga de milícias e aliança com o Comando Vermelho pode estar por trás de morte de médicos. Essa é uma das notícias que está aqui no UOL. E tem aqui também um dos comentários do Sakamoto, muito interessante, sobre essa questão da naturalização da violência, da naturalização desses tipos de coisas, né? Por exemplo, morte por engano não existe no Rio de Janeiro. Então, para finalizar, vou ler exatamente isso aqui, olha, morte por engano não existe no Rio, onde violência virou cartão postal. Independentemente de qual seja o motivo que levou à execução de 3 médicos, um deles, irmão da deputada federal Sami Bonfim, em um quiosque na Barra da Tijuca, o caso mostra uma cidade em que a violência letal se tornou parte da paisagem, como o Pão de Açúcar ou o Cristo Redentor, e não se morre por engano, onde há uma epidemia de mortes violentas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou os corpos de 4 suspeitos de participar da execução de médicos e investiga se eles teriam sido sentenciados e mortos pelo Comando Vermelho, o que não representaria justiça, mas um crime cometido sobre outro crime, um atestado de falência das instituições no Estado. Em janeiro do ano passado, outro quiosque da Barra da Tijuca havia sido palco do espancamento e morte do refugiado congolês Moise Kabangambe por 3 homens, caso que também gerou comoção nacional e internacional. Ele fazia bicos nos quiosques do bairro e foi cobrar uma dívida trabalhista de R$200. Os 3 acusados pelo linchamento estão presos e a justiça ouve as testemunhas. A morte de Moise, bem como as dos ortopedistas Marcos, Perseu e Diego, apontam uma cidade que perdeu o pudor para matar, na qual o tráfico, as milícias e parte das polícias acreditam que nada acontecerá com eles se atropelarem a lei. Como na maioria das vezes, nada acontece mesmo. Vida as chacinas em complexos de favelas que permanecem impunes, segue o jogo. Inspirada por esse exemplo de liberou geral, parte da população abraça o mesmo comportamento. A liberdade com a qual criminosos atuam em seus territórios, sejam eles fardados ou não, leva o poder público e suas regras ao descrédito. E diante disso, o vale tudo desce ao patamar das relações interpessoais diárias. O mais forte, o mais armado e o que tem mais amigos na política faz a lei. Justiça para o trabalhador negro que se refugiou em busca de paz e para os médicos que estavam na cidade para um congresso profissional vai muito além de encontrar e punir os mandantes. Passa por uma refundação da política no Rio que apodrece a olhos vistos devido à promiscuidade com a criminalidade. Não se morre por engano em uma cidade em que a violência letal é parte do cotidiano. Pelo contrário, a morte se torna uma possibilidade constante, claro, e infinitamente maior se você é negro e pobre. Por exemplo, o músico Evaldo Rosa e o catador de recicláveis Luciano Macedo, que foram fuzilados pelo Exército por engano, com dezenas de tiros em abril de 2019, na zona norte do Rio. É mais fácil um camelo passar pelo tal buraco da agulha do que o mesmo ocorrendo no Leblon, mas a violência transborda vez ou outra, atingindo outros grupos. Desta vez foram médicos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, região dominada pelo crime. Da próxima, quem sabe? Até porque um Rio que permitiu a execução de uma de suas vereadoras mais conhecidas, uma mulher negra, bissexual, periférica, e ainda não foi capaz de apontar os mandantes e as razões do crime, é um Rio livre para matar. Provavelmente as mudanças mais efetivas após as execuções desta quinta-feira virão do próprio crime organizado, com um salve geral para que todos chequem 2 vezes quem está sendo morto antes de atirar, para evitar chamar a atenção. Então, é isso aí, tem razão o Sakamoto. Isso aí, dê a sua opinião, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.